devo dizer uma coisa muito simples. Eu tenho mais de 50 anos de cinema, eu comecei muito cedo, comecei com menos de 20 anos, e estou batendo essa bolsinha aí na pista do cinema brasileiro há muitos anos. E eu posso lhe dizer que, tanto como cinéfilo quanto como cineasta, eu nunca vivi um momento tão rico, tão diverso, tão fértil, tão poderoso na história do cinema brasileiro. Não se trata agora nem de um movimento como o Cinema Novo, que levou o cinema brasileiro nas costas durante um determinado tempo. Não se trata mais de uma linha comercial de filmes como na época da Porno Chanchada. Enfim, trata-se de um momento em que o cinema brasileiro se afirma como uma cinematografia, com a sua diversidade, com uma novidade que é a produção regional. Não se faz filmes apenas no Rio e São Paulo, mas em todo o Brasil. Esse ano, no mês de janeiro, se não me engano, eu estive em Tiradentes, em Minas Gerais, participando daquele festival de Tiradentes. Eu fiquei espantado com o número de jovens cineastas fazendo filmes vindos do Brasil inteiro, norte a sul, qualquer região do Brasil está se filmando hoje. E esses filmes, é claro que nenhuma cinematografia se consolida apenas com obras-primas. É claro que tem muito filme que não é bom, mas também tem muito filme que é bom, como qualquer outra cinematografia do mundo. Os americanos produzem, só de estúdio, 450 filmes por ano. Eu não vejo 10% de obras-primas do cinema americano. Vocês já viram 45 filmes maravilhosos do cinema americano todo ano? Claro que não. Então o cinema brasileiro é a mesma coisa. Nós não podemos esperar que todos os filmes sejam maravilhosos, inesquecíveis, obras-primas que mudam a história do cinema, mas há uma qualidade e há, sobretudo, um sentimento de cinematografia. Não se trata mais de uma tendência, nem de um movimento, como eu disse, mas de todas as tendências, com filmes feitos por todas as gerações, vindos de todas as regiões do Brasil, e se reproduzindo junto a um público muito variado. Porque assim como você tem cineastas e filmes que fazem sucesso internacional, nos festivais internacionais, ganhando prêmios importantíssimos, você também tem filmes que estão se realizando comercialmente no mercado. Filmes que estão fazendo grande sucesso, inclusive recordes de bilheteria, como é o caso do Tropa de Elite. A gente costuma dizer que Tropa de Elite é um filme, que Tropa de Elite 2 é o filme de maior público da história do cinema brasileiro, e se esquece de dizer que é o filme de maior público na história recente do cinema no Brasil. Então, tudo isso aí só faz aí eu venho num festival como esse, vejo alguns filmes como os que a gente viu essa semana, eu só posso ser otimista em relação ao cinema brasileiro. Eu só posso me sentir com um sentimento, aliás, muito novo na minha cabeça, que eu nunca tive antes, que é o sentimento de que talvez, quem sabe, o cinema brasileiro está se tornando uma atividade permanente nesse país, coisa que ele nunca foi. Porque o cinema brasileiro sempre viveu de ciclos que se abrem, que se fecham, a gente mal entende por que se abriram e se fecharam. Agora, a economia é outra coisa. Eu não quero falar sobre economia aqui, mas só levantar a questão de que a economia de cinema é uma coisa muito delicada, muito complexa. Qualquer besteira pode atrasar todo esse processo, qualquer bobagem, qualquer erro cometido na gestão institucional do cinema brasileiro pode transformar toda essa boa perspectiva que eu estou descrevendo num pesadelo. E isso eu prefiro não comentar aqui agora, mas eu acho que também está se resolvendo aos poucos, porque a gente precisa, é uma coisa que no Brasil precisa se perder, é esse sentimento do pensamento mágico, do milagre. Uma lei vai resolver tudo, uma frase vai ser definitiva para se compreender a natureza do mundo, enfim. Não é assim. Esse é um processo muito longo, um processo delicado, difícil. O cinema é uma atividade muito sensível à realidade do país onde ele está sendo feito. Então, qualquer modificação na economia, na política, no estado institucional desse país, altera profundamente o futuro do cinema. O Cinema Novo, por exemplo, não acabou porque os cineastas do Cinema Novo ficaram cansados e não quiseram. O Cinema Novo acabou simplesmente porque houve um golpe militar no país que proibiu a existência da sua matéria-prima, que era a realidade brasileira. Então, às vezes não, quase sempre não é responsabilidade dos cineastas o fim de um ciclo. Eu espero que esse não seja mais um ciclo, e eu estou desconfiado que não é. Eu começo a desconfiar, como eu disse,
que finalmente o cinema brasileiro está se tornando uma atividade permanente, e isso é bom para todos nós, é bom para os cineastas, evidentemente, é bom para quem gosta de cinema, é bom para o país, que ganha um espelho permanente. O cinema é um espelho do país, né? Um país sem um cinema poderoso, sem um cinema que tenha um significado na sua existência, é como uma casa sem espelho. Você acorda de manhã e não sabe quem é, você não se olha no espelho, você não sabe quem é. E, sobretudo, eu acho que o cinema brasileiro tem uma contribuição muito poderosa a dar ao cinema universal, não só ao cinema do mundo todo, mas também à própria civilização mundial. A gente pode dizer muita coisa nova que possa colaborar para que o homem exista de uma maneira mais harmônica, mais fraternal, mais solidária, num mundo que a gente nem sabe direito para onde vai. Então, eu acho que, para começar, está boa essa conversa e a gente depois responde as questões sobre a Casa das Mulheres. Vamos ouvir o nosso Arnaldo Jabor aí. Bom dia. O Cacá já deu a base do papo da gente, e eu vou tentar, a partir daí, pensar um pouco. Eu acho que ele tem razão, que espera que isso não seja um ciclo, o que está acontecendo no cinema hoje em dia, no Brasil e no mundo também, etc. Não é que eu discordo, eu aprimoro o que ele está dizendo. Eu acho que, na realidade, o cinema é sempre cíclico, né? Porque nós nunca vamos chegar a um cinema definitivo, a um mundo definitivamente harmônico, a uma solução definitivamente alcançada. Ele falou uma coisa importante, que a gente no Brasil acha que as coisas se fazem por milagre, por magia, uma lei que resolve tudo. Não só isso é verdade, como nunca haverá uma solução no Brasil, entendeu? Pronto, no dia 28 de agosto de 2017 o Brasil foi solucionado. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante no cinema. Quer dizer, eu estava sem filmar há 18 anos, aí fiz um filme agora, Super Felicidade, que é possível que vocês vejam aqui. Vai passar, né? Vai passar, né? Então eu tinha esquecido como é que era o cinema. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Primeiro, eu levei um susto com um avanço tecnológico. Eu não sabia, eu tinha esquecido. Quando o último filme que eu tinha feito foi Eu Sei Que Vou Te Amar, que foi em 87, mas depois eu fiz um filme para a França em 91. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei impressionado como tudo está funcionando, como uma revolução digital é uma coisa fundamental na história da humanidade. Não é? Eu acho que talvez seja uma coisa mais sólida, mais importante do que a própria imprensa, a Renascença. Quer dizer, a gente não se dá muito conta porque ele está dentro dessa realidade, né? Mas tudo agora é na velocidade da luz. As formas de reprodução são infinitas, as formas tecnológicas, a tecnociência caminha numa velocidade espantosa. E isso, por um lado, é muito bom, e por outro lado também é inquietante, porque nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo, de perplexidade em relação às formas de reprodução e de representação. A gente tem um grande desenvolvimento das formas de reprodução, mas a gente não sabe bem o que representar, porque o mundo ficou tão cheio de realidades, ele ficou tão fragmentário, ele ficou tão cubista, a vida no social, a vida das pessoas, que o cinema está, ao mesmo tempo, enriquecido dessa imensa novidade tecnológica, de reprodução e tudo, e ao mesmo tempo em crise de saber o que falar, o que fazer. Isso também, eu acho também um pouco bom, porque nós estamos vivendo um pouco, voltando um pouco atrás, nós estamos vivendo um pouco, vamos dizer assim, um susto desta revolução que aconteceu nos últimos anos no mundo. Então, esse susto, ele está se refletindo em muitos filmes que estão sendo produzidos e que às vezes não sabem exatamente o que dizer, mas eu acho isso bom porque provoca uma perplexidade que eu acho que é mais fecunda do que uma certeza fixa, que já houve, mesmo quando comecei a fazer cinema, a gente tinha na época do cinema novo, havia uma sensação de clareza e do que precisávamos falar, do que era certo, do que era errado, que também diminuiu muito, né? Hoje em dia a gente não tem mais certezas fixas, a gente não sabe qual vai ser o futuro, talvez a ideia de futuro é uma ideia arcaica, nós temos um presente incessante.
Então, me parece que a gente está vivendo no Brasil um pouco, no cinema, no caso do cinema, um reflexo dessa transição, né? Essa transição revolucionária na tecnologia e nas formas de reprodução, etc. Isso, no caso brasileiro, criou ainda um momento de... A crise que há no cinema, a crise também não é bem a palavra, mas a mutação que há no cinema é que a gente está com uma produção e uma exibição de filmes no país dividida em dois tipos. Ou são os grandes filmes de grande produção cara, americanos, principalmente 3D e alta sensibilidade, e filmes mais autorais que ficam perdidos sem saber o que dizer. Então, isso provoca no Brasil, como reflexo, uma distribuição de filmes de uma forma digamos assim, provisória. A gente tem grandes sucessos, como foi o caso de Tropa de Elite, merecido, inclusive, que é um filme muito bem feito, muito importante, né? E depois tem muitos filmes exibíveis que não estão sendo vistos pelo grande público. Então, isso é um pouco inquietante. Mas isso demonstra, talvez, uma transição para um ciclo um pouco mais, sei lá, um pouco mais profundo, talvez, né? Eu estava falando ontem com o Lisandro, etc. Quer dizer, isso lembra um pouco o tempo que a gente está vivendo hoje no mundo, lembra um pouco o que foi a Revolução Científica no século XVII, na Inglaterra, né? Quando houve as grandes descobertas científicas do Francis Bacon, do Isaac Newton, do Locke, do Thomas Hobbes, etc. E que como isso influenciou e criou uma crise na filosofia do continente europeu, fora da ilha. Principalmente porque Voltaire foi para a Inglaterra e começou a mandar mensagens científicas para o resto da Europa. Então, isso provocou uma crise nas visões do mundo na época da Europa, né? na Europa nessa época. E uma grande vitória do pensamento científico, que eles chamavam de nova filosofia natural, que até hoje nos influencia. Toda a história ocidental foi montada em cima dessa revolução científica, etc. Então, nós estamos vivendo um pouco isso, uma grande revolução digital que provoca uma perplexidade e uma angústia e uma dúvida nas maneiras de ver o mundo. O mundo está muito indecifrável e os filmes estão refletindo essa falta de clareza que o mundo está nos oferecendo. São muitos filmes expressando dúvidas ou, às vezes, dando importância a coisas irrelevantes ou tentando descobrir uma épica das coisas que eram consideradas pouco importantes, mas que talvez sejam mais do que imaginávamos. Quer dizer, está se criando um pensamento, desculpe falando umas coisas meio tentando ser profundo, que é ridículo, mas está se criando, eu acho, um pensamento um pouco mais indutivo do que um pensamento generalizante. Eu acho que está se descobrindo um tipo de visão no pensamento em geral e no cinema brasileiro, no cinema em particular, do que a realidade fica muito mais multiplicada, ela fica muito mais complexa. E a contemplação dessa complexidade me parece uma coisa muito boa. Eu prefiro uma dúvida e uma complexidade vista com medo e com angústia e com perplexidade do que certezas absolutas que são ilusórias. As certezas geralmente levam ou a enganos históricos pavorosos ou a totalitarismo. Eu acho que essa crise que a tecnologia, o mundo atual está provocando, é uma crise que deriva e caminha para uma coisa mais democrática. Porque é impossível hoje viver um mundo totalizando-o numa ideia só, num pensamento único, etc. Então, nós estamos vivendo uma angústia muito interessante, que eu vejo com otimismo, que é a angústia da dúvida, a angústia da experimentação. O cinema hoje está sendo feito de mil maneiras. Eu nem sei, eu até estou estudando esse assunto, eu estava por fora. Os caras filmam com o celular, o cara filma com a máquina fotográfica. É uma coisa impressionante. Então, isso, eu acho que, no conjunto, é uma coisa importante e bacana, porque vai aprofundar a visão que a gente tem da vida social e da vida das pessoas, do país, etc. Eu acho que é por aí. O Glauber é uma das pessoas que as pessoas mais inteligentes que eu já conheci e mais estranhas. Por exemplo, se ele ligava o telefone para você
você fala alô, ele né, você fala alô, ele já entrava falando, não existia quem fala, não existia um cotidiano para ele, entendeu? Bom dia, como vai, senhor, tudo bem? Não existia isso, ele tinha uma visão épica da vida. Ele só pensava em realmente fazer um cinema que fosse essencial, que resolvesse, sim, esse sim, vivia essa síndrome de buscar uma totalidade de uma forma muito, muito intensa. Fazer algum filme que, de alguma maneira, revelasse quase que um segredo da existência. Era um projeto muito ambicioso, não dele só, mas da geração toda, e nele era muito forte isso. E eu acho que... Como? Não, alguém perguntou alguma coisa, não entendi. Bom. Ah, bom. É o tal negócio que eu falo, a tecnologia invade tudo, invade o cinema. Então o Glauber, ele não sei se ele de alguma forma, a partir do final dos anos 70, nos anos 70 em diante, o Glauber começou a buscar isso de uma forma muito dolorosa e foi, de alguma maneira, deprimindo em relação a essa coisa. E o Glauber talvez não conseguisse viver nesse mundo de hoje, pragmático, oportunista, que obriga a muitos meneios, a muitas concessões. Isso ele talvez não conseguisse, ele tinha um radicalismo estético e existencial muito forte. Então, a importância do Glauber, ela tem que ser vista, mas não pode ser mitificada. Não pode ser o Glauber como se fosse uma figura lendária. Não, o Glauber, ele tinha um projeto cinematográfico muito forte de fazer o que ele chamava da estética da fome, de fazer da nossa fome, do nosso subdesenvolvimento, uma forma de pensar, de ver o mundo através dos nossos olhos subdesenvolvidos. Não é? Ele fazia um cinema radicalmente autoral, radicalmente epistemológico, tentar entender o que realmente o mundo era, no caso do Brasil. Saído das vértebras, por um lado, do cinema russo, de formação do Eisenstein e do pensamento teórico de teatro do Brecht, e da influência da Nouvelle Vague, da influência do neorrealismo. O cinema novo saiu dessas duas costelas, o neorrealismo e o Nouvelle Vague, quer dizer, e o Glauber tentava uma terceira coisa, que era juntar a liberdade estilística que a Nouvelle Vague e o neorrealismo nos trouxeram, para transformar isso numa grande profecia, quase. Né? Tanto que o último filme dele, que é A Idade da Terra, é um filme que já mostra essa ambição desmedida, inclusive é um filme que, na minha opinião, não resultou, porque já é um filme da fase de declínio do Glauber, que ele não segurou muito a barra nesse aspecto. Mas a importância maior do Glauber, me parece que foi ele funda no cinema brasileiro, junto com o Nelson Pereira, ele funda o desejo de conhecer o país. Quer dizer, eu me lembro a primeira vez que eu vi, que aliás foi a primeira exibição, Deus, o Diabo na Terra do Sol, a sensação é que tinha se revelado um mundo que ninguém conhecia no Brasil. Porque já existia um pouco em Guimarães Rosa, existia um pouco em Graciliano Ramos, pouco não, bastante, mas ele pegou no cinema, então eu parecia que estava vendo o Brasil pela primeira vez. A fome, o Nordeste, a relação entre cangaço e religião, a violência e Deus, quer dizer, essas duas vertentes, Deus e o diabo, quer dizer, toda a loucura brasileira ele concentra ali de uma forma imensamente profunda. E isso é de 63, quer dizer, o tempo comeu muito dessa novidade, comeu muito, mas olhando-se dentro do contexto, vamos dizer assim, o que o filme consegue em relação ao objeto filmado, que é a realidade do Nordeste, é prodigioso. É uma coisa realmente prodigiosa em matéria de revelação. Glauber revelou o Brasil pelo cinema para todos nós. Mesmo que não tenha tido, por exemplo, uma exibição que hoje em dia você fala aí, 5 milhões de espectadores, não. Os filmes passavam, não era muita gente. Talvez o Deus do Diabo tenha sido visto por 100 mil pessoas na época, não sei. Mas nessa época havia também uma importância, o conceito de importância é um conceito que está em crise também, a gente não sabe o que é importante, mas
o filme, na época, ele teve uma importância muito grande de abrir a cortina sobre um país, quer dizer, e isso foi fundamental. E a importância, por isso que eu queria dizer, do filme não era só na plateia ou na sala de cinema, ele repercutia em outras coisas. A cultura chamada de elite, que hoje em dia é uma palavra muito fácil de ser usada, que eu não gosto, mas a verdadeira arte, a grande cultura, ela se derramava pelas outras formas de reprodução, pela cultura de massas, etc. E isso era uma coisa que eu não vejo acontecer muito. Talvez esteja acontecendo em nível quantitativo e os resultados nós veremos ainda depois, sobre aquilo que eu falei antes. Mas no caso, por exemplo, do Glauber, Deus do Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito, o filme do Glauber, que para um garoto de 18 anos ver hoje tem que explicar o que estava acontecendo na época, é um filme seminal, um filme essencial. É a primeira vez que se questionou, por exemplo, no cinema, a certeza absoluta da velha esquerda, do stalinismo, da certeza do que tinha que ser feito. É um filme de crise ideológica. É um filme de 67 que critica os derrotados, que foram aqueles que a ditadura militar aprisionou e jogou para a córnea. Fora isso, também os filmes tinham importâncias laterais, horizontais, como eu falei. No caso do Terra em Trânsito, por exemplo, ele influenciou o tropicalismo. O Caetano mesmo diz isso. O Zé Celso Martinez fez aquela peça, O Rei da Vela, influenciado por Glauber, por Terra em Trânsito. Terra em Trânsito, se alguém aqui viu o filme, alguém viu o filme aqui? Aquela sequência, por exemplo, que tem uma escola de samba e que o Jardel Filho está ali e o Modesto de Souza começa a dançar, que é um político cafajeste, etc. Aquela sequência é de uma novidade extraordinária. Ela influenciou o teatro do Zé Celso, o Rei da Vela, uma série de peças que vieram depois, como influenciou a própria ideia de tropicalismo, a ideia da zona brasileira, que não havia. Havia uma ideia muito maniqueísta da nossa vida, que tinha assim, os bons de um lado, os maus do outro, uma certeza de um lado e uma ilusão de outro. O Glauber mostrou que a ilusão estava dentro da certeza, que tudo era muito misturado. Terra em Trânsito é um filme sobre a dúvida, sobre o terrível sentimento de dúvida do que fazer da própria sociedade. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Hoje eu sinto que os filmes, por exemplo, pega o Tropa de Elite, que é um filme muito bom que eu acho que descobriu uma coisa nova, né? É um filme que o espectador vai ver uma coisa que ele já sabe o que ele vai ver agora. Por que o filme Tropa de Elite eu acho um filme bom? Porque ele, diferentemente de filmes apenas sociais, ou que falem sobre a miséria, coitado dos pobres, da injustiça, ou que horror é a injustiça, ele explica didaticamente como se monta essa injustiça e esse crime. Então é um tipo de cinema político muito didático, muito explicativo, que eu acho uma coisa nova. Inclusive eu acho que muito mais importante que mostrar a miséria hoje em dia, que todo mundo já conhece, temos que filmar aqueles que a produzem. Tem que filmar como é que se formou esse país miserável, injusto, com tantas possibilidades. Entendeu? É isso. A miséria a gente já sabe, a miséria, como dizia o Antônio Antunes, a miséria é miséria em qualquer parte. A miséria é feita de tristeza, de ignorância, de fome, de depressão, de feiura. Né? Você vê a televisão, as pessoas vão no Brasil, o nível educacional e cultural é muito baixo. É muito baixo. Né? Então, é isso aí. Né? O que eu estava falando? Eu esqueci, estou falando da miséria. Não sei. Hein? Sei lá, esqueci. Lógico. Então o importante é isso. Tem que filmar a burguesia, tem que filmar os feudais, os estados feudais, entendendo? Que nos criaram, sabe? Hein? Sei lá, né? Como eu entendi o que ele falou. O Chororé, a vida do Sarney, por exemplo, é um épico. Eu já falei, quem quiser conhecer o Sarney, vá ao Maranhão, onde ele está há 55 anos destruindo um Estado. Agora, quem quiser conhecer o Brasil, estude profundamente a vida do Sarney, faça um filme sobre a vida do Sarney, mas bem aprofundado. Aí explica tudo do Brasil. Então, isso é o que eu acho.